Deus já está se movendo, amém? Tirar nosso material de hoje, colocar aqui. Hoje é um culto de ensino e Deus quer nos ensinar muito. E dentro desse assunto, né, de submissão e autoridade, o Senhor colocou um assunto bem específico para falar hoje com vocês. Hoje vamos falar sobre liderança. Amém? Quantos estão empolgados? Graças a Deus. E você que tem um chamado pastoral, ou você que é líder de algum departamento nessa igreja, ou é líder em alguma empresa, no seu casamento, você que tem um projeto que o Senhor colocou no seu coração e você sabe que você é o líder desse projeto, mas que também você está debaixo da supervisão do seu pastor. E você também que não está exercendo nada por enquanto, mas que esse chamado de liderança arde em você. Deus quer falar ao seu coração hoje. Eu sei que existem muitos líderes aqui. E existem muitos líderes que ainda não sabem que são líderes. Mas antes mesmo, quando eu falei aqui no início, de você existir, de você ser aquela sementinha lá dentro do útero da sua mãe, Deus sonhou com você. Deus acreditou em você. E Deus, Ele pensou em um projeto. Ele pensou em uma visão. Ele pensou em uma missão. Ele pensou em um propósito. Ele fez, eu preciso criar alguém para cumprir esse propósito. Eu preciso criar alguém que seja levantado para cuidar e abençoar o meu povo. Eu preciso criar alguém que seja levantado em um departamento com sua criatividade, com seus esforços, com as suas ideias, para alcançar outras pessoas. E assim eu vou alcançar um e outro, e um vai crescendo cada vez mais. Ele colocou um desejo, Ele colocou uma missão no seu coração. E quando a gente fala de liderança, eu ouvi um grande ministro uma vez falar que liderança era igual a beleza. Existem coisas que são difíceis de definir, mas que são fáceis de se identificar. Se eu chegar para você e falar, nossa, eu acho fulano tão bonito, essa pessoa fala, por quê? Eu falo, não sei, eu só acho que ela é bonita, eu vejo beleza naquela pessoa. Um líder, ele consegue enxergar em outro líder o seu potencial. Mesmo que ainda aquele líder não esteja exercendo o seu papel, exercendo o propósito do qual você foi criado. Liderança tem a ver com pessoas. O dom, o chamado, a graça que Deus colocou no seu coração não é apenas para você. É para alcançar outras pessoas. É para inspirar outras pessoas. É para direcionar outras pessoas. Amém, queridos? E Deus quer nos ensinar vários princípios hoje sobre liderança. Veja essa palavra como uma vacina, não veja como um remédio. E se você identificar, só você e Deus, coisas que você como líder, seja onde você estiver exercendo sua liderança, seja na igreja, como um copastor, como num departamento, em uma empresa, na sua casa, em você mesmo. Deus quer te dar algumas estratégias. E a primeira estratégia que Deus quer te dar é lá no início. Eu quero que vocês abram comigo em Gênesis 1, no capítulo 1. Lá no início, nesse primeiro capítulo, como ensina coisas de vários temas, de vários assuntos, esse texto. E eu quero que você faça de conta comigo que você nunca leu a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento, ainda não sabe qual é a natureza de Deus, é a primeira vez que você está lendo. Para que você possa identificar hoje, relacionado à liderança, o que é que Deus quer te ensinar. E vamos repetir algumas palavras que eu vou pedir durante esse texto. Fica conectado. No princípio, criou, fala comigo, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, fala comigo, disse. Haja luz, fale, haja. E houve luz.
E viu Deus que a luz era boa e fez separação. Fala comigo, separação. Entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia. Diga, chamou. E a noite de trevas. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 7. Fez, fala comigo, fez. Pôs Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 9. Disse Deus também, ajuntem-se. Fala comigo, ajuntem-se. As águas debaixo dos céus num só lugar e apareça. Fala comigo. Amém. A porção seca e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Vamos lá para o versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Pula lá para o versículo 20. Disse também Deus, povoem-se ou encham-se. Diga comigo, encham-se. As águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou. Fala comigo, abençoou. Dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos. Fala comigo, multiplicai. Vai dar tudo certo, gente, fica comigo. Enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. 24. Disse também Deus, produza, fala comigo, produza. A terra seres viventes conforme a sua espécie. Vamos parar por aqui. Eu pergunto a você, lembra que você nunca leu a Bíblia, lembra que você ainda não sabe do caráter de Deus. Mas nessa passagem, quem é Deus para você, depois dessas palavras que repetimos? Qual é a característica de Deus que a gente aprende depois dessas palavras que lemos? Um Deus criador. Criar. Haja, seja, produza, multiplique-se, separe-se. Um Deus criador. Deus olhou para aquela terra e viu ela sem forma e vazia. E o que ele fez? Ai, meu Deus do céu, e agora? Fez não. Ele fez o seguinte, ele começou a declarar e a construir coisas através das suas confissões. Haja, seja, produza, ou seja, um Deus criador, um Deus que cria, um Deus que faz e as coisas que acontecem, ou seja, um Deus que se movimenta. Não é um Deus parado, preso, intimidado. Não, é um Deus que sabe quem Ele é e o que Ele fala tem poder. Mas eu pergunto, por que é tão importante a gente saber que o nosso Deus é um Deus criador? Você vai saber agora no versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, já ouvi isso tantas vezes, mas Deus quer trazer mais uma revelação ao seu coração hoje. Deus falou, nós vamos fazer um homem que vai ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós vamos fazer um homem criador, um homem que lidere, um homem que veja as coisas sem formas e vazias e fale, haja, aconteça, produza. Um homem que vai ver pessoas sem forma, pessoas vazias e vai dizer, haja, aconteça, você consegue, eu te ajudo a levar você nesse outro nível. Eu pego você de um ponto e te levo a outro ponto específico. A imagem de um líder que Deus criou é de um líder criativo, um líder que cria, um líder que levanta, um líder que sabe inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas que estão num ponto para outro ponto específico. Tirar as pessoas de uma vida escura, de uma imagem invertida daquilo que Deus planejou para ela e colocar eles na luz, naquilo que Deus colocou. O líder, ele puxa pessoas, ele inspira pessoas segundo o coração de Deus. E Deus quer líderes aqui segundo o coração dele.
Deus quer líderes aqui fortes. Se Deus te chamou, é porque você tem capacidade de liderar. Eu percebo que existem aqui líderes desanimados. E ninguém me contou. O Espírito Santo me revelou. Líderes que estão desanimados, sobrecarregados, achando que está sendo um fardo. Mas isso é tudo que o diabo quer que você escute. Porque a capacidade, o dom, já está em você para cumprir aquilo que ele definiu para a sua vida e você alcançar aquelas pessoas que estão junto com você para alcançar mais outras e mais outras. Queridos, eu te falo uma coisa, você não vai retroceder. Se você está em uma posição de liderança, é porque um dia você se submeteu primeiro a Deus e segundo aos seus líderes locais. E se Deus te colocou nessa missão, Ele quer que você faça com excelência. E para que você possa fazer com excelência, você tem que aprender a fazer com excelência. Liderança é uma capacidade que ela vem de Deus, mas também ela é uma capacidade a ser aprendida, a ser aprimorada. E você, líder, você sabe que você tem a função de inspirar. Mas existe uma vala perigosa nessa questão de inspirar. E saiba, veja isso como Deus falando com você, queridos. Às vezes você pode inspirar pela manipulação. Você fala, olha, você tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, você está fora. Você pode inspirar pela intimidação. Olha, se você não fizer desse jeito, dessa forma, está nesse lugar, você está fora. E às vezes a pessoa não está com o coração naquele lugar, mas está em outro lugar. Quer um exemplo mais forte? Se eu colocasse uma arma na cabeça de alguém aqui, uma arma física, essa pessoa poderia ser influenciada a fazer o que eu quisesse. Mas isso não estava dizendo que eu estivesse liderando ela. Eu poderia influenciar de forma errada. Preste atenção, fica comigo. Mas às vezes a gente não tem uma arma física. Nós temos uma arma chamada posição, cargo. E às vezes, por causa disso, você fala, eu sou a pessoa que define o que você precisa fazer. Mas aquela pessoa não está com o coração ali. E às vezes ela não está com o coração ali, não é porque ela está em rebeldia. Olha, escute isso em amor, queridos. Não é porque ela está desobedecendo, é porque o coração dela pode estar em outro lugar, dentro ainda da igreja, dentro ainda do que você está liderando. Nós precisamos inspirar e não trazer peso. Porque quando a gente traz peso para aquelas pessoas que Deus nos confiou, porque se você é líder, existem pessoas que Deus confiou a você. E se a gente traz peso para elas, se a gente traz sobrecarga, que não é que Deus queira, a gente vai afastar essas pessoas do propósito. A gente vai afastar as pessoas da missão. A gente vai afastar essas pessoas de nós mesmos. Entendo o que Deus quer. Hoje eu sei que eu vou dar mais amém, porque é uma palavra um pouco mais... Mas Deus só me coloca para falar as palavras assim, mais pesado. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Preste atenção. Inspirar. Levar para perto de Deus. Fazer com que as pessoas tenham sede e vontade de estar fazendo aquilo em amor. Você faz sua parte. Se você faz certo. Mas se a pessoa realmente ela não quer, aí não é problema seu. Aí é problema da pessoa. Amém? Fica comigo, vai dar tudo certo, queridos. Acalma o teu coração. Saiba de uma coisa, se você está num departamento, tem um exemplo maravilhoso do arquiteto que eu gosto muito. Qualquer obra que vai começar, os pedreiros só começam quando o projeto está feito. O arquiteto, ele faz o quê? Ele faz todo o projeto, ele planeja, ele desenha, ele corta, ele vê, calcula tudo que vai dar certo. Para depois que finaliza o projeto, começa a obra. Nós somos os pedreiros e Deus é o arquiteto. Se Deus colocou algo na sua mão de liderar, saiba que o projeto já está pronto. Você só precisa começar a obra. Seja no que for. Seja naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Há muito tempo e você acha que isso não é para você. Você acha que você não tem capacidade de fazer. Mas você tem essa capacidade. Você tem esse domínio. Você tem esse talento. Você só precisa saber como fazer e com quem fazer, que é com Ele.
Ele te ensina tanto querer quanto realizar. Sabe de uma coisa? Existe 3 tipos de pessoas que o líder precisa saber que tem. São os escudeiros, os soldados e os escondidos. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 14. Vou ver aqui para dar tempo tudo. Jesus te ama, queridos. E eu também, tá? 1 Samuel 14, versículo 1. Mas antes de ler o versículo, eu vou logo resumindo aqui a história para a gente acelerar, que Deus quer falar muitas coisas hoje. Aqui Deus fala a história de um homem chamado Jonatas. Jonatas, filho de Saul. E Jonatas teve uma visão, ele teve uma missão e ele teve uma ideia. E ele falou para o seu escudeiro, fala comigo, escudeiro. Ei, eu tive uma ideia. O que estava acontecendo? De um lado estava o povo hebreu, de outro lado estavam os filisteus. O que ia acontecer? Uma guerra. E Jonatas foi usado por Deus para resolver esse problema. E Jonatas falou para o seu escudeiro, ei, eu tive uma ideia, eu vou libertar o povo hebreu. E aqui no versículo 6, vamos ler junto, eu vou ler e vocês me acompanham. Disse, pois, Jonatas a seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o escudeiro lhe disse, presta bem atenção, amados, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Olha que interessante o escudeiro. Este é o primeiro tipo de pessoas que Deus vai colocar na tua vida. Quando você tem um projeto, uma missão, uma visão, algo que Deus confiou a você, você vai precisar de 2 coisas. Primeira, a visão e segundo, pessoas. Uma liderança não ocorre só com visão, precisa das pessoas. E não acontece também só com as pessoas, precisa da visão. Tem que ter os 2 juntos. Escudeiros são aquelas pessoas que antes de tudo acontecer, elas já estão contigo. Ela fala, ei, eu estou contigo, porque eu sei que essa visão primeiro veio do Senhor. E eu vou ser fiel a Ele e a você. Essas pessoas, elas estão contigo para toda a obra. Pode fazer sol, pode fazer chuvas. Os escudeiros, eles sempre estarão contigo. Eles sempre vão acreditar em você. Eles sempre vão pegar junto com você. Escudeiros. Antes que tudo dê certo, por mais que nada dê certo, mas ele está ali acreditando na visão que Deus colocou no seu coração, acreditando no potencial que Deus colocou no teu coração. Quem levanta essas pessoas para a tua vida? Deus. Para quê? Para te ajudar a cumprir a visão, para te ajudar a cumprir a tua liderança. Fica comigo. Versículo 9. Olha a ideia que Jonatas teve. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Parece um plano meio maluco, né? Parece, meu Deus do céu, vamos fazer uma coisa e se não der certo? O que foi que o escudeiro falou? Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Deus sempre vai colocar pessoas fiéis com você. Deus sempre vai colocar pessoas que te empurrem, te impulsionam a viver aquela visão. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça que não vai dar certo, essas pessoas vão estar junto contigo para fazer acontecer. Mas existe também a segunda categoria de pessoas, que são os soldados. Aqui no versículo 15, diz o seguinte: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Ou seja, aqui o movimento já estava acontecendo.
Em outras palavras, a visão de Deus já estava acontecendo na vida de Jonatas. As coisas que o Senhor tinha preparado já estavam acontecendo, ou seja, já começou aquilo que Deus falou para ele que ia começar. Primeiro, ele teve uma ideia. Segundo, ele já estava executando a ideia. E aqui no versículo 16, olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Versículo 17, então disse Saul ao povo que estava com ele. Que povo é esse? Os soldados. Contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas e nem os seus escudeiros estavam ali. Versículo 20, então Saul e todo o povo que estava com ele, ou seja, os soldados, se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. O que é que a gente entende sobre os soldados? Os soldados só apareceram na missão quando o movimento já estava acontecendo. Existem pessoas que só vão chegar na sua liderança quando as coisas já começam a acontecer. Pode ser até no início, mas eles pegam juntos. Eles entram de cabeça. Eles não fazem que nem os escudeiros que só escutam a visão. Eles só fazem quando a visão já está acontecendo. Mas essas pessoas, elas são fiéis. Essas pessoas, elas dão o melhor para você, para Deus. Elas se disponibilizam a fazer o melhor, seja na igreja, seja no departamento. Essas pessoas, esses liderados, você pode contar com eles. Quantos aqui sabem que os soldados são importantes para uma guerra? Os soldados também são importantes para a visão que Deus colocou na sua vida. Aprendemos 2 tipos já. Escudeiros, aqueles que pegam junto antes da coisa acontecer. Os soldados que pegam junto quando começa a acontecer, mas eles vão com tudo, vão com fidelidade. E existem também os escondidos, que vamos ver aqui no versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram. Eles também os perseguiram de perto da peleja. Quem são essas pessoas? Quem são esses escondidos? Aqui nessa passagem, eram hebreus disfarçados de filisteus. Essas pessoas escondidas são aquelas que chegam para você e falam: olha, eu não acredito nessa visão, entendeu? Possa ser que um dia possa dar certo, mas no momento não vou colocar não, tá? São aquelas pessoas que elas querem estar de longe. Como assim de longe? Eu vou estar perto o suficiente para ser abençoado, se der tudo certo, mas eu vou estar longe o suficiente para não me envolver, para não me comprometer. Quantos acham que essas pessoas deram resultado nessa batalha? Levanta a mão. Mais uma chance. Quantos acham que essas pessoas deram resultado nessa batalha? Ninguém, né? Dou-lhe uma, estou brincando. A Bíblia diz que sim, queridos. Versículo 23. Depois de toda essa equipe, assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Sabe, amados, a gente não pode desprezar as pessoas. A gente não pode fazer com que as pessoas que ainda não estão conectadas naquela visão, que ainda não acreditam naquela visão, a gente despreze elas, não. Lembra lá do soldado na cruz, do ladrão na cruz? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus falou para ele, agora é fácil, né? Quando eu estava ali ensinando e pregando, você não estava nem aí. Quando eu estava sendo apedrejado, machucado, você não estava nem aí. Agora que não tem mais o que fazer, aí você vem para mim. Jesus disse isso, amado? Disse não. Ele falou, hoje mesmo, meu Deus, Jesus é lindo, estarás comigo no paraíso. Todos são importantes, queridos. Deus quer te ensinar que todos são importantes. Sabe por que os disfarçados são importantes? Porque nessa batalha eles se revelaram, mas na próxima eles serão os soldados. Sabe por que os soldados são importantes? Porque na próxima batalha eles serão os escudeiros. E quem tem essa função? Você, líder.
Você tem essa função de pegar uma pessoa de um lugar e colocar ela em outro lugar. Você tem a função de inspirar, levantar, encorajar. Não desista. Ah, não vou desistir porque não está pegando junto. Eu vou desistir porque não está fazendo do jeito que eu quero. Não desista. Se Deus não desistiu, você não é para desistir. Você precisa ser um líder do tipo A. A mais. Não é um líder do tipo B. Olha, eu venho até aqui, mas você vem do C, do D e do E até o Z. Não. Você é um líder que levanta, que não desiste, que vai até o fim. Porque esse dom, esse chamado, essa missão, Ele confiou a você. E você, junto com Ele, vai fazer um grande exército de gigantes. Você junto com eles são maioria. Deus não está te corrigindo, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a sermos melhores, a sermos líderes segundo o coração dEle, a sermos aperfeiçoados, a sermos moldados naquilo que Ele sonha. Precisamos de líderes fortes, porque uma liderança forte tem igreja forte. Precisamos de líderes inspirados, que vejam que vai dar certo, porque Deus está com ele, Deus não desistiu dele. Chega de se limitar, chega de achar que não consegue, chega de achar que é tudo uma fantasia. Se Deus te colocou nisso, é para você fazer com a capacidade, com a graça, com o poder, com a unção que Ele colocou em você. E você tem essa missão de alcançar outros para Ele. Você tem essa missão de pegar junto, botar fogo e ir em frente. Não desista dos escolhidos. Porque um dia eles poderão virar escudeiros. Não é porque a pessoa ainda não está crendo do jeito que você está, não está naquela visão do jeito que você está, porque às vezes ela não conhece, ou então ela não quer no momento, mas você inspirando ela para alcançar aquilo, ela pega junto com você e as coisas acontecem. E o Senhor dá bom êxito. Amém, queridos? Deus está falando. Eu quero que vocês abram comigo em Jeremias 10, 20. Vocês estão bem? Amém. Jeremias 10, 20. Fala o seguinte. Aleluia. Dez, 20. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. 21. Porque os pastores ou líderes de algum projeto, queridos, aqui não é só, isso aqui é quem é líder. Preste atenção, essa palavra é para todos os líderes. Se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Se a Bíblia aqui diz, infelizmente é uma palavra um pouco forte, mas é uma palavra certa, estúpidos, porque eles não buscaram ao Senhor. Às vezes existem duas perguntas nos líderes. A primeira, por que não consegui os recursos para esse projeto? A segunda, por que eu não estou conseguindo as pessoas para esse projeto? Ou então algum líder de um departamento, por que eu não estou conseguindo que as pessoas fiquem no meu departamento? Porque eu não consigo que as pessoas peguem junto comigo? E a resposta é bem simples, porque não estão buscando ao Senhor. Às vezes, pela correria do dia a dia, a gente não para e busca de fato aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor quer te instruir, aquela ideia, um detalhe, isso aqui precisa estar mais para cá, faz toda a diferença. Amém? Deus quer que você prospere onde você coloca a sua mão.
O problema é que às vezes a gente se doa primeiro às pessoas do que para Deus. Mas a gente precisa primeiro se doar a Deus e dar de Deus às pessoas. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes você está ouvindo demais as pessoas, não que seja errado. É uma bênção ouvir pessoas de Deus. Mas você não prioriza primeiro ouvir o Senhor. E você vai fazendo, e às vezes dá tudo errado. E você fala, Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração. O Senhor confiou isso em mim. Eu obedeci. O que foi que deu errado? Não me consultou. Uma vez eu ouvi a Dilce Lira falando, na escola de ministro, eu nunca esqueço, que nós somos apenas a bandeja. Jesus, ele é o pão. Se as pessoas estão rejeitando, elas não estão rejeitando a você, elas estão rejeitando o pão. Por isso você, líder, tem esse entendimento. Primeiro ao Senhor e do Senhor para eles. Eu vou fazer isso. Será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que o Senhor quer que eu haja isso? Será que o Senhor quer que eu pense isso? Porque nós temos nossas emoções, nós temos a nossa carne e nós somos falhos. Mas Deus te fala, eu estou junto com você. Conta comigo que isso vai dar certo. Essa igreja aqui é um exército. Eu vejo pessoas grandes aqui. Porque nós temos um líder grande. Você é grande também. Você não é um erro. Você não é coisa do passado. Você é uma coisa do futuro para alcançar outras pessoas. Amém? E eu trouxe aqui, vai dar tempo tudo em nome de Jesus, um semáforo. Mais ou menos, né? Vai dar certo, gente. E esse semáforo eu vou falar de cada luzinha dessa, que são os pensamentos de um líder. Tá? Deixa eu colocar na minha ordem, graças a Deus. Quando for o amarelo, é um pensamento perigoso. Se você avançar, possa ser que o sinal fique vermelho e você acabe com todo o processo. Quando for um vermelho, pare. Se você avançar, vai quebrar as regras e invalidar todo o processo. E quando for um verde, avance com segurança. É uma chave de crescimento para a sua vida. Sinal amarelo. Estou pronto, mas ninguém me reconhece. Amém? Olha o pensamento. Estou pronto, mas ninguém me reconhece. Sabe, amados, um líder, ele tem que entender que existem fases da vida dele que ele vai crescer no deserto. O que é isso, crescer no deserto? Crescer nos bastidores. Porque nos bastidores é mais fácil você corrigir erros que depois que você está na frente. Uma vez eu citei um exemplo aqui das cortinas de um espetáculo. Elas só se abrem quando os bastidores estão prontos. Se não se abriu ainda, primeiro, possa ser, você ainda precisa ajustar algumas coisas. Porque errar nos bastidores é mais fácil. Mas errar quando você já está na frente é mais pesado. Mas, Senhor, eu estou fazendo tudo certo. O Senhor sabe que eu estou me dedicando ao máximo. O que é que não está acontecendo? Calma, queridos. Deus é um Deus que tudo vê. Davi, ele estava pronto, mas Saul não levantou ele. E o que foi que Deus fez? Deus acelerou coisas na vida de Davi. Deus é um Deus que pode acelerar coisas na sua vida, no tempo certo, na forma certa. Você tem um Deus que restitui você. Confia no Senhor, saiba viver cada estação. Se ainda não aconteceu, você fala, Senhor, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso ajustar? O que é que eu posso afinar mais em mim para que eu consiga fazer parte dessa missão? Amém, queridos? Ninguém será melhor do que eu. Às vezes pode ser um pensamento que chega bem secreto, secreto.
na cabeça de um líder que justamente às vezes o diabo coloca isso. Para trazer intimidação, egoísmo. Sabe, queridos, às vezes vem um pensamento, e se você está liderando alguma coisa, um projeto, um departamento, uma igreja, você está auxiliando alguma coisa e chega esse pensamento, nossa, se chegar alguém que pregue melhor do que eu, se chegar alguém que seja mais criativo do que eu, se chegar alguém, meu Deus, e agora? Deixa eu te falar uma coisa, vai chegar. Mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim, isso quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Porque um trabalho de um líder é levantar outros líderes, é dizer, ó, eu vou vir até aqui e eu vou construir um teto para que você possa subir e ser o seu piso amanhã. Meu Deus, aí o diabo vem, aquela pessoa, meu Deus, vai tirar teu lugar. Ei, minha tarefa é edificar as pessoas, é levantar as pessoas, é acreditar nas pessoas, não é desistir delas. Eu vou acreditar, eu vou treinar, eu vou moldar essa pessoa que pegue a visão para que um dia Deus vai me colocar em outro lugar e essa pessoa vem para esse lugar e assim sucessivamente. Amém, queridos? Deus está falando. Verde. Sucesso sem sucessor é fracasso. Se tudo que você faz só é maravilhoso, só é top de linha, quando você está na frente, é fracasso. Pastor, eu estava no departamento, as pessoas estavam lá recebendo, mas quando eu saí do departamento, tudo desandou. Aí o diabo foi, meu Deus, você é o máximo. Aí o pastor fala, não, você fracassou nisso. Esquisito, né? É a palavra de Deus, queridos. Sucesso sem sucessor é fracasso. O que é que Deus nos ensinou? Se Deus te colocou numa posição e você está ali nessa posição e você está servindo o Senhor e você está acreditando nas pessoas, Deus te coloca em outro lugar. Em outro lugar. E você acredita naquela pessoa e vem para esse lugar que eu vou te instruir, eu vou te ensinar a ser melhor do que eu. O que João Batista falou, é agora o momento que eu diminua e que ele apareça. O que é que Jesus falou? Olha, eu estou indo embora, mas vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. E Deus te coloca em mais um degrau e você traz outra pessoa. E a outra pessoa já traz outras pessoas. Para o cumprimento daquela visão, para o cumprimento daquele propósito, para o cumprimento daquele chamado. Mais um, esse é para terminar. Você não pode ser líder se você não amar as pessoas. Ah, não, eu só gosto da oração e da palavra. Quando é assim, para se juntar com o povo, me dá logo uma agonia. Não, queridos. A oração e a palavra, elas são meios. Mas as pessoas, elas são o foco. Lembra, visão e pessoas. Ah, não. Ô, pastor, é o seguinte, é porque meu departamento tem tanta gente problemática. Então não vai ter gente nenhum. Porque onde tem gente, tem problema. Saiba de uma coisa, a revelação. Onde tem gente, tem problema. E quanto mais pessoas, mais você está acertando. E mais tem problema. Se não quiser ter problema, queridos, não tem pessoas. Mas as pessoas, ela dá a força para que aquilo aconteça. Quer ver uma coisa disso? Vê lá em Provérbios. Provérbios 14, versículo 14. Não, acho que não é esse. Provérbios 14.
Enfim, não é esse versículo, queridos, mas é um versículo que fala que a força dos bois, quando tem muito boi, a sujeira. Mas a Bíblia não está ensinando pecuária para você, não. A Bíblia está querendo dizer o seguinte: onde tem muito boi, tem sujeira, ou seja, tem problema. Mas é a força... 4? Isso é uma benção. Isso. Não havendo bois, versículo 4, gente. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Como eu falei, não está falando de pecuária aqui, não. Está falando de pessoas. Onde há pessoas, tem problemas. Mas é as pessoas que elas dão força para aquilo acontecer. Olha o que Deus te deu. Pessoas. Inspirar. Preparar elas para outras fases. Não desistir delas. Quando elas voarem, vá, meu filho. Eis meu filho amado e que eu me comprazo. Deus te deu também filhos espirituais. Da mesma forma que um pai espera de um filho também espera do seu pai. Se vocês estão aqui é porque vocês amam o seu pai espiritual, que é o pastor Wellington. Se vocês estão aqui é porque vocês acreditam na visão. Sejam vocês escudeiros, sejam vocês soldados e sejam até aqueles escondidinhos. Mas todas essas pessoas são muito importantes para o cumprimento de um propósito. Todas as pessoas têm o seu valor, têm a sua essência, têm aquele negócio que dá um tchan no negócio, que completa para que aquilo flua. O diabo ele tem raiva disso, o diabo quer trazer divisão, o diabo quer trazer desânimo, o diabo quer trazer peso. Mas Deus quer pegar todos esses pesos e jogar fora. Porque a graça, a força, a unção de Deus que está sobre a sua vida é maior do que qualquer problema. Você é muito importante naquilo que você está fazendo hoje. Deus sabe, líderes, que vocês estão dando o melhor de vocês. Deus sabe quantas vezes você ficou inseguro em fazer alguma coisa, se estava fazendo certo, se estava fazendo errado, se ia dar certo, se ia dar errado. Deus sabe, Deus está vendo, você está sendo filmado. Mas Ele te fala, meu filho, procura primeiro a mim. Aquieta os teus sentimentos, aquieta as tuas emoções. Não fica pensando o que vão pensar. Procura a mim primeiro. Se você sabe que existem coisas em você, como líder, que precisa corrigir, corrige em amor, em você e Deus. Está tudo certo, está tudo bem. Deus quer que você seja o teto para que outras pessoas possam andar. E essas pessoas possam construir novos tetos para que outros possam subir, andar e crescer. Porque Deus nos chamou para levantar pessoas. Deus nos chamou para inspirar pessoas, sugar o melhor delas. Porque cada um tem o seu talento, cada um tem a sua importância. Amém, queridos? Eu queria que os líderes que de alguma coisa, de algum projeto, de algum departamento, os líderes não precisam vir aqui por causa dessa questão. Eu quero que você, no seu lugar mesmo, você possa ficar de pé neste momento. Existe uma unção nova para a sua vida. Existe uma unção de Deus para a sua vida. Eu quero que você fique em pé. Se você é líder, se você tem algo, tem pessoas que você lidera, tem pessoas que estão nas suas mãos, seja líder da igreja, seja líder de um departamento, seja líder de um projeto, seja até líder na sua própria casa. Existe uma unção nova para a sua vida. Existe uma unção de renovo, essa é a palavra, renovo. Levanta suas mãos, queridos. Recebe do Senhor aquilo que Ele tem para te dar hoje. Oh, Pai, eles estão aqui, Senhor, com o coração abertos para Ti, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, querendo passar o degrau, querendo acelerar. E eu declaro em nome de Jesus uma unção nova sobre a vida de cada líder dessa igreja. Eu declaro uma força sobrenatural. Eu declaro aceleração.
Eu declaro rompimento. Eu declaro frutificação. Eu declaro eles se vendo como o Senhor os vê. Eu declaro eles vendo a importância do trabalho que o Senhor colocou no coração deles e não querendo desistir e não querendo retroceder. Eu declaro eles olhando para os seus liderados com os olhos de amor, com os olhos de inspiração, com os olhos de uma boa influência. Eu declaro também essas pessoas pegando junto nessa visão. Eu declaro os liderados pegando junto com esses líderes, Pai, porque o Senhor os levantou. O Senhor que colocou eles neste lugar. Obrigada por um novo tempo nessa igreja. Um novo tempo de revelações nessa igreja. Novas pessoas com novos talentos, líderes mais fortes, mais ousados, mais criativos, mais valentes, em nome de Jesus. Mais pessoas sendo alcançadas, sendo edificadas através da Tua palavra, Senhor. Obrigada por crescimento na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sejam abençoados na prática da palavra.